Boa tarde, hoje a gente vai falar sobre o pecado e suas consequências. O maior problema da humanidade é o pecado. Por causa do pecado vieram todos os outros males que afligem o ser humano. O mundo criado por Deus era sem maldades e também sem pecado. Por isso, a igreja precisa pregar mais sobre o pecado, alertando sobre o seu perigo. Ao acender a voz de Satanás, o homem escolhia agradar a si mesmo, desobedecendo deliberadamente a Deus. Esse primeiro pecado trouxe terríveis consequências. Adão e Eva conheceram o pensamento mau. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. A comunhão e a amizade com Deus foram interrompidos e fugiram de sua presença, o que chamamos de morte espiritual. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17 diz: Mas a árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, o homem deixou de ser inocente, tendo uma natureza corrompida. Sua mente ficou suja e passou a ter vergonha do seu próprio corpo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10 diz: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então Adão quis culpar a Deus pela companheira que ele havia lhe dado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 12 diz: Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, essa me deu da árvore e comi. O pecado trouxe consequências individuais e coletivas, que se estendeu até nós. As principais consequências do pecado original são a morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. E o afastamento de Deus, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É de fato que não pecamos contra o mandamento, mas pecamos contra uma pessoa. O pecado não é uma ofensa contra uma alma vivente. O pecado mata o relacionamento. No entanto, não há remédio capaz de trazer os mortos à vida. O pecado não consegue retirar o homem à imagem de Deus, mas a deportou e o fez violentos, imorais e incorruptos. O pecado faz com que o homem se desvie dos propósitos de Deus e perca a sua companhia. O que fez por Adão faz por todos nós. Ele ainda está procurando os pecados e dizendo: Onde estás? Porque a sua misericórdia é infinita e o seu amor incomparável. Assim como ele vestiu Adão, enviou seu filho Jesus para que tenhamos uma nova roupagem espiritual. Desde o princípio, Deus já tinha um plano para a redenção da humanidade. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós nascemos pecadores. Não importa o que façamos, nós seremos sempre pecadores. E por isso
que precisamos ser salvos através do batismo de Jesus. Nós não somos pecadores por causa dos atos de adultério, homicídio e furto que cometemos, mas porque nascemos em pecado. Sendo assim, aos olhos de Deus, nunca podemos ser bons pelos nossos próprios esforços. Nós só podemos fingir que somos bons. Nós nascemos com uma mente pecaminosa, mas podemos ser justos se não cometermos nenhum pecado. Nunca podemos ser justos diante de Deus por nós mesmos. E se dissermos que somos justos, isso é hipocrisia. Temos que clamar pela misericórdia de Deus para sermos salvos dos nossos pecados. Mas se Ele não nos salvar, nós iremos para o inferno. Este é o nosso destino. Por isso ele sabe que não reconhecer a palavra de Deus, deixá-lo de lado e rejeitá-lo é o pior pecado que existe. Aqueles que aceitam a palavra de Deus são justos. Apesar de terem sido pecadores antes, eles nasceram de novo pela palavra da sua graça e são muito abençoados. E é isso, e boa tarde.